Escutaremos agora a palestra Educando e Educando-se para a Paz com Sandra Borba. Sandra Borba Pereira é membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira e ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Possui larga experiência junto às mocidades espíritas, com atuação em nível nacional. É pedagoga e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, bem como professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com grande experiência na educação de jovens. É autora do livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Por favor, Sandra, o púlpito é seu. Inicialmente, nosso boa tarde, uma tentativa de falar Guten Tag, bon après-midi, e dizer da nossa alegria e satisfação em estar aqui. Certa feita, Jesus compareceu ao Monte Tabor e lá aconteceu o célebre fenômeno da transfiguração. Pedro, o apóstolo, contemplou aquele momento inusitado. Jesus, Elias e Moisés. E numa explosão de alegria, disse assim: Senhor, é tão bom estar aqui. Deixa que eu construa 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E explodindo no coração de alegria, repetiu como uma criança: é muito bom, Senhor, estar aqui. Nós fazemos das palavras de Simão Pedro as nossas palavras. É muito bom estar aqui. Agradecemos à Federação Espírita Suíça pelo convite em participar deste evento e já de antemão nos desculpamos com os tradutores. É a primeira experiência que eu tenho em não falar regionalismos, em falar devagar. Então, se alguém que me acompanha pelo YouTube estranhar, eu devo estar incorporando alguma outra personagem. Mas eu prometi, do fundo do meu coração, aos meus queridos irmãos tradutores, que eu ia falar despacio, slowly, devagar. E não vou usar oxente, vixe Maria e outras cositas más. Neste Esther Spiritische Kongress in der Schweiz. Uma luta para aprender isso, meu Deus. Nosso tema central: transição planetária, o amanhecer de uma nova era. E o nosso tema, já anunciado, educando e se educando para a paz. Pois é, ninguém aqui, qualquer que seja a sua origem, nascido no Brasil, aqui na Europa, em outro lugar, ninguém é capaz de imaginar uma nova era para a humanidade sem que o componente paz esteja presente. Essa ideia de que o mundo melhor necessariamente tem que ser um mundo pacificado, isso está na cabeça de qualquer um de nós e nos corações. Mas essa ideia ou esta preocupação, ela não é recente, ela não é nova, porque há séculos, há milênios, podemos dizer, tem se manifestado pelas vozes de filósofos, pensadores, religiosos, literatos, a ideia de uma sociedade pacificada, onde a violência, onde os conflitos possam ser superados, em especial
pela mediação do diálogo, da capacidade humana de contornar, de encontrar aquilo que no Brasil a gente chamaria de jeitinho, né? Mas que entre nós seria a negociação por uma cultura de paz. E nós vamos só para lembrar aqui evocar alguns personagens célebres na nossa história que imaginaram uma sociedade melhor e pacificada. O grande filósofo grego, Platão, escreveria lá por volta do século IV a.C. a sua obra República, onde nela o fator educação seria o princípio organizador de uma sociedade justa e pacificada. Mais adiante, já na era cristã, especialmente no ano 426, o célebre Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, escreveria a obra Cidade de Deus, envolvida, claro, em toda a sua compreensão à época, em torno do que seria uma cidade de homens e uma cidade divina, culminando na sua parte segunda em considerações em torno de uma cidade onde os maus teriam apenas as penas eternas e, logicamente, os bons a felicidade eterna. Dando um salto em plena época renascentista, vamos encontrar o escritor italiano Campanella publicando em 1602 a obra A Cidade do Sol, onde apresenta a ideia de uma sociedade perfeita, liderada por um príncipe sacerdote denominado Sol. Em 1624, pouco tempo depois, nós vamos encontrar, publicada inicialmente em latim e, 3 anos após, em 1627, Francis Bacon, apresentando a sua obra, que ficaria inclusive inacabada, Nova Atlântida, onde descreve uma ilha do Pacífico regida por uma sociedade acadêmica que ele denominou a Casa de Salomão. Sempre as visões de um futuro regulado pela inteligência, pela sabedoria, pela religiosidade do homem, dentro da perspectiva de uma sociedade pacificada e ordeira. Mas em 1933, o escritor James Hilton, inglês, publicaria Shangri-La, onde descreve uma espécie de local paradisíaco. Ele situa nas montanhas do Himalaia. Lá, pessoas de procedências diversas viveriam felicidade, saúde e convivência harmoniosa. Observando o nosso pequeno auditório e sabendo das inúmeras procedências, poderíamos dizer com alegria: estamos vivendo um pequeno Shangri-La. Que bom! E a doutrina espírita nos reúne a todos. Mas muitos poderão dizer que pensar numa sociedade pacificada, uma sociedade justa, seria uma ilusão, uma imaginação, uma loucura, ou, conforme alguns afirmam, uma utopia. A palavra utopia, etimologicamente, significa nenhum, topos, lugar, lugar nenhum. E essa ideia de que as utopias, elas como que não têm nenhuma possibilidade de existir, isso fez com que muitos, até hoje, tenham em seus discursos essas colocações, quando alguém se refere ao amanhecer da nova era, a uma sociedade melhor, mais justa, mais pacificada. No entanto, sem uma preocupação muito de valorizar a minha própria experiência, mas um autor que não é só nordestino, como eu, pernambucano, como eu, mas que é um cidadão do universo, vamos dizer assim, um cidadão planetário, tem cidadania terrena, que é Paulo Freire. Ele usa, o grande educador nordestino, cidadão do mundo, ele usa uma expressão muito interessante para explicar o que ele entende por utopia. Prestemos atenção.
dizer: utopia é fazer o possível hoje para amanhã fazer o impossível hoje. É uma visão otimista que realmente caracteriza este pensador, que muito mais do que alguém que pensou, alguém que fez. E, para a curiosidade de alguns, o pai dele era espírita. E ele se referia ao seu pai dizendo assim: Temístocles, Freire, meu pai, espírita, boníssimo. Essa é a expressão que Paulo Freire usa em relação ao seu pai. Então, a grande pergunta é: o que é que acontece conosco hoje? Se a utopia, no dizer de Paulo Freire, é fazer o possível hoje para amanhã fazer o que é impossível hoje, que possamos, seguindo a mesma linha de raciocínio, ter uma leitura, uma visão do hoje. E, logicamente, rapidamente, poderíamos dizer: o hoje representa dias de muito progresso científico e tecnológico para poucos. Esses dias representam dias paradoxais, contraditórios, porque estamos a braços, estamos envoltos em analfabetismo, em intolerância, em fome, em misérias ainda espalhados por muitos lugares do mundo. As estatísticas são aterrorizantes quanto ao domínio, nos dias de hoje, da drogadição, da prostituição, da miséria social, da fome e, em especial, do suicídio. Numa síntese, podemos aqui evocar alguns autores que nos apresentam leituras, obviamente, profundas, mas que nós vamos citar algumas de suas ideias rapidamente. O sociólogo polonês, recentemente desencarnado, Zygmunt Bauman, afirmava: vivemos numa sociedade líquida. A sociedade líquida se caracterizaria pela ausência de valores que sejam capazes de nos dar uma espécie de aporte de segurança para de repente nos envolvermos num relativismo, numa espécie de descompromisso com os valores considerados então antigos. Viver numa sociedade líquida seria como que patinar no gelo, atrás das mudanças permanentes que esta sociedade apresenta, o que nos traria então uma sensação estranha de não compromisso, de não compartilhamento, de insegurança profunda. Mas, de língua latina, o pensador Henrique Rojas nos diria que vivemos na atualidade um processo social ocidental que produz o que ele chamou do homem light. Homem light não é magrinho, não, vegetariano, vegano, não. O homem light do Dr. Rojas é individualista, só pensa nele. É hedonista, só quer saber do prazer. É consumista, está atrás agora do iPhone 8. E principalmente é um ser sem compromisso ético. É tudo tão relativo. Ele quer saber dele e só dele, então não há compromisso com o chamado bem-estar em geral. Em verdade, então, nós poderíamos dizer que o homem da sociedade líquida, de que nos fala Bauman, ou o homem light, de que nos fala o Dr. Henrique Rojas, na verdade é o homem, como disse há pouco o nosso querido Divaldo, que perdeu o endereço de Deus e perdeu o seu próprio endereço para estar sendo cada vez mais manipulado, para cada vez mais estar sendo como que obrigado a seguir modelos, a seguir propostas e a abrir mão, principalmente,
de concepções mais profundas, de valores mais sólidos e, o que é mais grave, de uma compreensão em torno da sua condição de espírito imortal. É como se este homem vivesse o aqui e o agora para usufruir o máximo de prazeres, o máximo do consumo, esquecendo-se da sua imortalidade, se ligar, vamos dizer assim, para essa sua condição de filho de Deus e, consequentemente, de criatura imortal, destinada, como já sabemos, pelas luzes da doutrina espírita, a uma destinação diferente daquela que ele usualmente fala, declara e até investe em termos do seu dia a dia. Talvez por essa e outras razões é que quando se fala em paz, historicamente, observando o que se diz, há uma compreensão negativa da paz, como se a paz fosse o intervalo entre as guerras. A turma quer descansar um pouco, né? Quer descobrir outras armas mortíferas e aí diz assim, vamos fazer um tratado aqui de paz, para se armar mais, né? Para produzir mais guerra. Ou então se diz que paz seria exatamente a não guerra, ou o não conflito, né? Ou intervalo, como nós dissemos ainda há pouco, entre chamadas disputas belicosas, armamentistas, em que as criaturas elas se devoram. Por essa razão, nós preferimos nessa abordagem rápida trazer neste momento ao Congresso Espírita Suíço uma abordagem da chamada paz numa perspectiva positiva, não de não conflito, não guerra, mas sim uma proposição de reflexão em 3 etapas. Primeiro, paz como uma necessidade humana e espiritual. Segundo, paz como desafio para o mundo, para as criaturas, para o movimento espírita. E terceiro, paz como um processo de construção. Então, vamos lá, esperando que todos estejam acordados. Não só os daqui, mas os que nos acompanham pela FEB TV, pela Web Rádio Fraternidade e pelas outras mídias. Vamos lá. Paz como necessidade. Perguntamos, por que precisamos de paz? Tem gente que parece negar essa propensão humana. Tem gente que gosta tanto de briga, que quando não tem com quem brigar, olha-se no espelho e começa o enfrentamento. Alguém poderia dizer, é doença. Se não for doença, é quase, né? Porque tem gente que adora infernizar a vida do outro. E quando percebe que a coisa está mais ou menos tranquila, né? Começa a procurar. Aqui não tem isso não, aqui na Suíça não tem isso. Epa! Na nossa terra, conhecemos pessoas que perguntamos assim, tudo bem? E a pessoa diz, vou como Deus quer. E a gente responde, então está muito bem. A criatura fuzila com os olhos e diz, estou não. Mas você não está como Deus quer? Se Deus só quer o nosso bem, como é que você não está bem? É problema de relacionamento com Deus. Muitos de nós temos uma leitura do divino completamente equivocada. Deus não me ouve, é surdo. Deus não me vê, é cego. Deus não me entende, tem problemas mentais. Há pessoas que não gostam de paz. E quando as suas vidas muitas vezes estão bem, elas dizem assim, está tudo tão calmo que deve aparecer um furacão, uma tsunami ou uma erupção vulcânica. Meus tradutores, Deus abençoe vocês. Então,
respirar, né? Uma vez eu quase matei um irmão que ia me traduzindo para o espanhol. Então eu estou preocupada com eles. Muito bem. Então, porque voltamos, nós necessitamos de paz. Em primeiro lugar, porque nós somos criaturas de Deus. Quer queiramos, quer não. Quer saibamos, quer não. Nós temos a chamada marca divina em nós. Por mais que a gente faça a tatuagem ruim em cima da marca. Não é isso, Elza? Yes! Então, por mais que nós façamos isso, temos uma marca divina em nós. Livro dos Espíritos, questões 132, 133, 133A. Quem somos nós? Espíritos criados simples e ignorantes. Espírito adora isso. Mas o complemento é mais importante. Diz assim: destinados à perfeição. Para ocupar nossa posição no mundo, no universo, assumirmos as nossas missões. Aí ninguém quer. Mas vejam bem, a marca é essa: criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Qual é o problema? É o meio. O início, todo mundo simplesinho, ignorantinho, que é uma beleza, desculpa. Simples e ignorante. E todos destinados à perfeição. Qual é o problema? O meio. Ponto de partida o mesmo. Ponto de chegada o mesmo. E o que é que a gente faz com o meio? É a confusão. É a confusão. Porque a doutrina espírita não é salvacionista. Ela é educativa. Deus não pune. Deus não castiga. Deus corrige. Educa. Deus aperfeiçoa. Então, o nosso problema é que esse meio entre ser criado simples e ignorante e atingir essa perfectibilidade, isso é problema nosso. Isso é problema de esforço pessoal, intransferível, e esforço coletivo também. Então, nós temos em nós a marca, o desejo, como diria o velho filósofo Aristóteles, o nosso grego estagirita e estagira. Ele dizia: o homem naturalmente tem a propensão ao bom, ao belo e ao certo. Não conheço mentiroso que goste que alguém minta para ele. Não é isso? Há uma propensão, então, natural da criatura humana. Outra coisa, quem gosta de sofrer? Quem gosta de dor? Quem gosta, aqui para os meus irmãos que me ouvem no Brasil, de aperreio? Quem gosta? Ninguém. Há uma tendência natural da criatura humana em se afastar da dor e do sofrimento. Não é isso? Então, nós temos essa natureza em nós. E ainda temos algo mais apurado, mais sofisticado ainda em nós, que é a necessidade de harmonização com a lei divina ou natural, conforme o Livro dos Espíritos, em sua questão 614, quando o Espírito de Verdade nos diz que nós só somos verdadeiramente infelizes quando nós nos afastamos dessa harmonia com a lei divina ou natural. Então a resposta para nós é muito clara. Mas a pergunta que não quer calar é: e o que acontece conosco? Por que a gente, sabendo disso tudo, a gente ainda nega a paz, a gente busca o conflito que é natural, mas a gente não quer superar? Por que a gente é violento? Livro dos Espíritos de novo. Pergunta 913. Qual o vício radical? Egoísmo. Responderam o Espírito de Verdade. Daí deriva todo
todo mal. E o que é esse todo mal para nós na nossa análise breve? Primeiro, as chamadas práticas transgressoras da lei. Nós muitas vezes desejamos transgredir por uma satisfação. Nós vamos ter uma escolha em nossa vida. Aí aparece aquela coisa boa de um lado dizendo, faz isso, é um anjinho, faz isso. Aí do outro lado o diabinho, não faz não. A gente parece Pato Donald. Tem um dos episódios em que ele fica exatamente entre a escolha positiva e a escolha negativa. E a gente às vezes diz assim, estou pagando para ver. Aí faz a besteira, comete o erro, o equívoco, e aí a gente vai complicar a vida. Então, práticas transgressoras que têm como motivação nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade. E vamos juntando nesse problema coisinhas a mais. Primeiro, desejo de poder e de dominação. Como nós gostamos de dominar, né? Então, muitas vezes nós não podemos dominar algo maior. A gente quer dominar até o cachorro. É a satisfação de dominar, nem que seja o cachorro, o gato, e assim vai. Então nós temos essa manifestação interior daquilo que também o livro dos Espíritos chama de más paixões. As más paixões. Isso tudo vai gerar o quê? Vai gerar as manifestações da violência. Essa senhora, eu não gosto porque é sempre usando o nome feminino, né? Então, vamos lá, violência, a violência. A violência, essa senhora, ela se manifesta de maneira muito variada, multifacetada. Autoviolência, violência para com o próximo, aquele que está mais próximo de nós, violência com aquele que está ali perto de nós, violência com aquele que está um pouco mais afastado de nós, violência para com a natureza, violência para com o divino. Então, nós temos múltiplas manifestações da violência. E a violência tem consequências. Primeira consequência, não só em relação àquele que a recebe, mas àquele que a pratica. Sofrimento, desequilíbrio, comprometimento espiritual. Por isso, muitas vezes, nós nos admiramos e quando conhecemos pessoas que são, nesta encarnação, suaves, tranquilas, pessoas generosas, que passam sofrimentos inenarráveis, que nós ficamos impressionados, e aí naquela hora ainda tem espírito que diz assim, mas meu Deus, dá vontade de dizer, não pense nisso, não levante a ponta do véu, porque ali está alguém em prova para dar o testemunho ou em expiação, em processos então de reajustes, considerando a justiça divina que acontece para todos nós. Então, esse egoísmo que se apresenta na violência em suas diversas expressões, essas expressões da violência que vão nos trazer o desequilíbrio, vão também reclamar o chamado reajuste, o equilíbrio e agora a palavrinha mágica, a educação. Então, nós muitas vezes ficamos refletindo como estamos afastados, até entre nós, o movimento espírita, de uma visão eminentemente educativa que o Espiritismo tem. Porque o que o Espiritismo quer de nós é que nós nos tornemos homens e mulheres de bem. Por sinal, quando a gente lê a página que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos eu fico em estado semi-depressivo. 25 itens, mais ou menos,
Quando a gente acaba de ler, vem assim: acima ainda não estão elencadas todas as virtudes. Eu fico imaginando onde está o resto. Onde tem mais? Meu Deus do céu! E quando o outro item do Evangelho, que vai falar sobre os bons espíritas, lá diz Kardec para nós que aquilo que está dito acima, ou seja, aquela coisa toda maravilhosa do homem de bem, o Espiritismo tem que nos conduzir àquilo. Ou seja, espírita somos, então devemos naturalmente nos tornar homens e mulheres de bem. E aí é o problema. O problema, primeiro, é o passado que nos condena. O presente que nos aponta as nossas dificuldades, agravando ou criando problemas para o nosso futuro. Mas isso tudo para dizermos que o cultivo disso tudo, ou seja, de virtudes, de exercícios no bem, isso tudo é uma necessidade da nossa condição espiritual. Porque nós somos destinados a isso. Querer dizer, não quero isso, é condenar a nós mesmos. É buscarmos então a negação da marca divina em cada um de nós. Muito bem, vamos para o nosso segundo ponto. A paz então passa a ser um desafio. Precisamos dela, mas muitas vezes não a queremos, ou então queremos ela como algo exterior a nós. E na verdade, a paz abrange pelo menos 3 grandes níveis. O primeiro, obviamente, é o nível intrapessoal ou interior. Precisamos cultivar a paz em nós. Porque ninguém que não constrói a paz interior vai poder se tornar um promotor da paz, uma potência de paz. Segundo nível, nas relações interpessoais. Como é que nós convivemos? Que é a coisa mais difícil do mundo. Conviver bem. Conviver, nós convivemos. O problema é conviver bem. É conviver de conformidade com aquilo que estabelece a lei divina ou natural. Mas se é difícil conviver com 3, 4, 5 criaturas, imaginemos então o que é a chamada paz no âmbito social, macro, global. Aí é que a gente tem que fazer um exercício de fé. Quando se fala amanhecer de uma nova era, eu uma vez perguntei ao Divaldo: Divaldo, tanta dificuldade de achar essa era nova. Meu Jesus, como é difícil imaginar uma nova era. Basta ligar a televisão, assistir noticiário. Lá no nosso país, Brasil, né, já apareceram 2 doenças novas. A propinitite, para os tradutores, a doença das propinas, tá? E a corruptite, que é exatamente outra doença vinculada, né? Então, é sério. Então, muitas vezes, quando a gente começa a olhar o mundo, assistir noticiário, ler jornal, acompanhar as notícias quentes pela internet, eu confesso aos meus irmãos, é um segredo entre nós e todo mundo que está ouvindo. Eu perguntei a Divaldo: cadê essa nova era? Eu tenho que falar nisso, às vezes eu começo a entrar em crise existencial. Ele disse: vou lhe responder na palestra. Aí na palestra, meu irmão Divaldo disse: porque a nova era amanhece no primeiro segundo após a meia-noite. Agora!
nascerá. Ele nascerá. Então é um exercício de confiança na fé. Mas se alguém tiver aperreado, todo mundo aqui entendeu que é vexado, atacado, ansioso, meus irmãos tradutores, vá para João Pessoa. João Pessoa tem... Eita, paraibano aqui! Vá para João Pessoa, onde o sol nasce pela primeira vez lá, por aquelas bandas, é exatamente ali que o sol nasce, então vá para lá. Mas a nova era não vai começar, ela já começou, estão dizendo, já começou, já passou de meia-noite, né? Então a gente tem que ter confiança no Brasil, aqui, a luz, ou seja, no mundo inteiro. Então que desafios estão postos para nós, considerando que essa paz nós precisamos construí-la, primeiramente na nossa intimidade, nas relações que temos com as pessoas que conosco convivem e contribuirmos para a paz social. Vamos lá, no âmbito individual, primeiro que estiver sentado, esteja passando bem, fique tranquilo, tá? Primeiro ponto, não sou eu, é Dona Joana de Ângeles. Pela mediunidade do nosso Divaldo, buscar amadurecimento psicológico e espiritual. E é a pergunta que não quer calar. E aí, como faz? O problema é o como. Então ela diz para nós, em uma das obras da sua série psicológica, que a criatura adquire um amadurecimento psicológico quando o passado não o atormenta em termos de culpa, mas o futuro também não gera ansiedade. Ou seja, a criatura que está no processo de conquista do amadurecimento psicológico é aquela que aproveita o presente como um presente de Deus. O que é que inúmeros amigos espíritas desencarnados têm dito quando se comunicam, né, Godinho? O que é que eles têm dito para nós? Godinho trouxe a notícia de um amigo meu que desencarnou recentemente, meu evangelizador. Devia ter aproveitado melhor o tempo. Ai, meu Deus do céu. Então, isso fica para nós. Amadurecimento. Segundo ponto, autoencontro. Opa! Visitar o deserto interior. O deserto. Que maravilha o deserto. Está presente nas narrativas do Evangelho. Então Davi se escondia no deserto, Moisés apareceu, aliás, Deus apareceu a Moisés e a Abraão no deserto. Jesus costumava orar com seus discípulos mais chegados, mais próximos, no deserto. E Paulo, para fazer um curso intensivo para ser cristão, passou 3 no deserto, anos no deserto. Então o deserto é o autoencontro, é olharmos para nós com sinceridade. Quem somos? O que me atormenta? O que me tira do sério, no sentido de como é que eu reajo a certas situações da vida? Quais os meus objetivos de vida? Será que eu me vejo como espírito imortal, passando por uma experiência corpórea? O que é que me leva a fazer escolhas? Quais os valores que estão presentes nessas minhas escolhas? Então, esse autoencontro deve nos conduzir ao autodespertamento e a um processo de autoeducação que nos conduzirá, com certeza, àquela harmonia com a lei divina ou natural com a qual eu tenho que me acertar como condição de atingimento da felicidade. Muito bem. E no âmbito das relações sociais com os nossos próximos, fica o que Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, nos chama em um capítulo extraordinário da coleção Fonte Viva, publicada pela FEB. A regra áurea, ou a regra de ouro, enunciada por Jesus quando nos diz fazer aos outros
o que desejamos que os outros nos façam. Pronto, aí a regra áurea. Vou fazer aquela escolha, aí está ela a me chamar. Isso implica basicamente em duas grandes virtudes que temos que buscar com o esforço das nossas imperfeições, com o esforço de superação das nossas imperfeições. Essas duas são maravilhosas. Primeiro, respeito. Respeitar o outro. Respeitar no sentido de entender que o outro pode ter um pensamento, um sentimento, uma ideologia, uma crença que é diferente daquilo que eu penso, que eu sinto, que eu entendo como verdadeiro. E aí nós temos a segunda virtude nesse processo de relação interpessoal, que se chama compaixão. Se nós conseguirmos exercitar respeito e compaixão, já estamos no caminho correto da vivência da paz junto aos grupos, nas nossas famílias, nos nossos grupos sociais, nas nossas casas espíritas, no nosso movimento espírita. Então estaremos nos conduzindo para uma cultura de paz. E aí, claro, no âmbito das chamadas relações sociais, esse respeito vai envolver também as relações entre grupos, entre nações, respeito ao pluralismo, a célebre divisa da nossa Revolução Francesa: fraternidade, igualdade e liberdade. Mas tudo isso com justiça social, e acrescentando o que Allan Kardec ainda nos apresenta lá no último capítulo da Gênese: união, concórdia. E aquilo que nos apresenta o Espírito de Verdade, através de São Luís e de outros companheiros, na última pergunta do Livro dos Espíritos. É preciso que reine entre nós união, concórdia, paz. E nós, para isso, precisamos realizar algumas mudanças pedagógicas em nós. Primeira grande compreensão. E nós vamos aqui evocar o querido Edgar Morin, aí a turma da França que gosta. Por sinal, ele só vive lá em Natal, viu? Adora tomar umas caninhas lá em Natal. Aí o pensamento complexo dele chega, né? Mas, vejam bem, ele nos diz: é preciso que este amor à terra-pátria, que nós vimos aqui de maneira tão bonita, né? Com a apresentação do grupo aqui, Nossa Mãe, fiquei pensando como é que aquele senhor consegue jogar a bandeira para lá, para cá e não cai da bandeira. Eu vou treinar quando chegar no Brasil, vou treinar. Eu fiquei assim, meu Deus, com inveja cristã. Inveja cristã, para quem não conhece esse conceito, é querer fazer tão bem quanto o outro faz. Não é isso? Então, nos diz Edgar Morin, esse amor à terra-pátria necessariamente tem que se dirigir a uma compreensão da cidadania terrena. Porque o que me preocupa não é só o que acontece com meus irmãos nordestinos. Eu tenho que me preocupar com o mundo inteiro. Aí tem gente que diz assim: eu não aguento nem de lá de casa. Eu dizia para uma filha espiritual minha, foi me ver de viajar: mãezinha, ela me chama com tanto amor, tudo bem. Eu cheguei a uma conclusão. Ela disse: qual? Não tenho condição, nem nas próximas 100 encarnações, para ser espírito protetor. Ela disse: por quê? Ela disse: porque eu tenho no meu âmbito de responsabilidade mais direta umas 6 a 8 pessoas. Eu não consigo arrumar a vida de ninguém para ir para a Suíça. Ela for para a Suíça carregando os aperreios, as preocupações. Quando é que eu vou me tornar espírito protetor? Então nós temos dificuldades de sair de
agora, minha casa, minha família, meu grupo, minha casa espírita, meu país. Estamos caminhando, mas temos que ter realmente a preocupação com a visão Godinho caçado, minha palavra, voltou. Então, marido, nossa, mulher. Então, esse deve ser brasileiro. Então, por mais que isso me constranja, por mais que isso me angustie, não tem como. Tem que sair dos limites da aldeia. Isso me fez lembrar mais um francês. Hoje os franceses estão me perseguindo. Um autor francês da área da educação chamado Roger Gal, que lamentava o fato de que a herança do cristianismo não tenha sido absorvida para superar os limites das aldeias para a construção de uma concepção de vida mais abrangente que Jesus veio nos apresentar. Ele lamentava isso. Então, o Mohan nos diz na atualidade, somos seres planetários. Então, somos seres que precisamos realmente ampliar a preocupação com a construção em nós de uma cidadania terrena. Pergunta: como é que a gente começa assim? Como é que a gente faz a alfabetização disso? Então existe uma resposta que foi dada por um filósofo alemão. Eita, meio contestado, mas vamos lá. Martin Heidegger, que dizia: o caminho para uma compreensão mais dilatada da vida é a preocupação com o cuidado. O cuidado. O cuidado, dizia o célebre pensador alemão, antecede ou precede a própria existência. Vamos dar um exemplo muito simples. Um casal, vai aparecer o filho no pedaço. Ou seja, vai daqui a 9 meses aparecer a criancinha linda. Pronto. Até endividamento tem. Vai construir isso, tira aquilo, chega o berço, chega não sei o quê. Então começa a chamada agonia e alegria por aquele que vai nascer. O cuidado, ele antecede a existência. Então esse espírito de cuidado que faz, por exemplo, com que exista uma instituição como Médicos Sem Fronteiras, que faz a Fraternidade Sem Fronteiras, que está lá embaixo, o stand do pessoal. Foi o cuidado que fez com que outro alemão, agora são os alemães, Hermann Kneimer, construísse, pós Segunda Guerra Mundial, as aldeias SOS, a mãe social. É pelo cuidado que o nosso querido Raul criou o Remanso Fraterno em Niterói, que não foi visitar. Por amor, com cuidado com as crianças, Divaldo levanta uma das obras mais extraordinárias, que é a Mansão do Caminho. E é exatamente por esse cuidado que muitos que estão aqui, exilados, entre aspas, de suas terras, têm procurado manter acesa a chama da divulgação da doutrina espírita em terras estrangeiras. Então, este cuidado é isso que nos move na direção do outro. Porque quando Jesus foi indagado sobre o amor, ele nos apresentou a célebre parábola do bom samaritano, aquele que teve cuidado com o que caiu nas mãos dos salteadores. E colocou aquele exemplo como exemplo de caridade, de fraternidade. Da mesma forma como o grande elogio pronunciado por Jesus foi dado ao centurião romano, aquele que foi junto ao Senhor pedir para que ele intercedesse pela saúde de seu servo. Ele disse que
que ele nem precisaria ir pessoalmente, bastaria que ele mandasse os seus anjos para que pudesse o seu criado, o seu servo, ser curado. Jesus olha para ele e diz: nem em Israel vi tamanha fé. É o cuidado com o outro. Então, quantos anônimos estão espalhados no mundo inteiro? Não dão audiência, não aparecem muitas vezes nos jornais, não é isso? Nas grandes mídias, e estão realizando a obra, muitas vezes anônima e silenciosa, do amor. Então, vejamos bem, recordemos: consciência planetária, cidadania terrena e o espírito de cuidado, para que nós possamos ter a certeza de que o grande desafio da paz, ele de fato pode ser enfrentado por nós. Mas vamos arrematar a terceira questão: paz como necessidade, paz como desafio, foi o segundo ponto, e o terceiro ponto, paz como construção. Vamos para a Itália agora. Maria Montessori, grande médica e grande educadora, dizia ipsis literis: construir a paz é obra de educação. A política só pode evitar a guerra. Então a educação é hoje reconhecida pelos organismos, inclusive internacionais, como a chave para a construção de uma cultura de paz. E nós lembramos que essa preocupação com o papel da educação é antiga. Vamos evocar o célebre João Amos Comênios, no século XVII. Evocar dois suíços importantíssimos, Jean-Jacques Rousseau e o nosso célebre Pestalozzi. Ambos defendendo o papel da educação na formação de novos hábitos, na construção de uma cidadania que ultrapasse os limites da pátria para alcançar o homem pleno, o homem integral. Mas podemos sair um pouquinho e vamos lá na Rússia e vamos encontrar o célebre escritor e reformador moral, Leon Tolstói. E se não quisermos o Ocidente, vamos para o Oriente, vamos para a Índia e vamos encontrar Tagore, que chega inclusive a construir, como ele construiu, a Casa da Paz. Vamos permanecer na Índia e vamos encontrar a figura do Mahatma Gandhi e a sua não violência, influenciando outros personagens da história, demonstrando que a paz é construção, e construção que começa em nós. Poderá e deverá ter, obviamente, ações na escola, no âmbito dos movimentos sociais e religiosos, mas começa em nós. E a grande pergunta é: como vou fazer em mim, inicialmente, esse processo? Novamente, a doutrina espírita vem nos esclarecer a educação conforme o codificador. E essa afirmativa endossada pelo Espírito de Verdade é formação de hábitos. Vamos estabelecer em nós programas de pacificação interior. Está com raiva? Está chateado? Está irritado? Está agoniado? Respira. Primeira identificação, quando a gente está em desequilíbrio, começa. Aqui eu não sei como é que é. Na minha terra, a gente começa a sentir calor. Será que aqui é frio? Eu não sei não, é frio, é? Não sei. Aí, coração acelera. Agonia no estômago. No Nordeste é fome, mas aqui é outra coisa. Então, a gente começa, taquicardia, né? Então, há uma série de sintomas. O nosso próprio corpo informa: você está desequilibrado, você está meio fora do normal. E aí a gente vai. É preciso identificar a cabeça, a mente. Alguém nos perturbou. Alguém disse uma palavra maldita. Pode ser maldita ou maldita, não tem problema, tá? Então, ó, aí fica aquilo na cabeça da gente.
A gente vai dormir, aparece. A gente vai orar o Pai Nosso, aparece. A gente vai para a reunião, na casa espírita, aparece, né? Vem uma mensagem mediúnica, a gente diz, é para aquela pessoa, não deixa pra gente. Então, mentalmente, a gente não consegue o equilíbrio. Então, o primeiro grande processo, se liga, tenha atenção com aquilo que é o conjunto dos sinais do desequilíbrio, não é? A chamada síndrome do pensamento acelerado. Cabeça. A gente percebe com o exercício, não estou bem. Aí a gente começa a estabelecer para a gente mesmo, sinal amarelo. E quando a coisa fica feia, a gente diz o quê? Sinal vermelho. Tradução, multa. Multa. A multa vai cair. Vai reverter para nós o conjunto das nossas profundas dificuldades. Não esqueçamos ainda com o Livro dos Espíritos, educação é a chave do progresso moral. Doutrina espírita é doutrina eminentemente educativa. E quais são as nossas referências? Nós temos duas em especial para fecharmos o assunto. Primeiro, está no Sermão do Monte, Mateus 5,48. Jesus diz, olhando aquela multidão, tinha de tudo, que nem nós. Tinha de tudo, mas ele olha e diz assim, sede, pois, vós outros perfeitos. Jesus era muito otimista, né? Muito otimista. Olhava para a gente e dizia assim, vós sois a luz do mundo, meu Senhor. Vós sois o sal da terra. Foi uma homenagem lá à minha terra, lá, a terra do sal. Vós sois deuses. Brilha a vossa luz diante dos homens. Tudo isso ele fez para nos dizer, sois filhos de Deus. Então esse projeto para nós tem nesta fala de Jesus a nossa diretriz. Por isso Clemente de Alexandria dizia, Jesus é o pedagogo da humanidade, por tudo que nos legou com palavras e com exemplos. Todas as diretrizes do nosso comportamento ali está. Mas vamos mais ainda, voltar à página que já nos referimos. O homem de bem, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Mas se ficarmos ainda assim, Senhor, eu acho que eu não estou entendendo direito. Acho que tem dificuldade. Faz a oração de São Francisco. Todo mundo conhece. E o que tem a oração de São Francisco, Sandra, com isso? É um programa de paz. Ele começa, Senhor, fazei de mim... Bem, foram vocês que disseram. Assinaram a sentença. E aí vem, preste atenção, vem dizendo tudo o que é preciso para se tornar instrumento da paz. Eu digo que vocês completam. Onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvida, onde houver erro, onde houver desespero, onde houver tristeza, onde houver, que eu leve, muito bem. Então está o programa de pacificação, mas não satisfeito em estabelecer os valores, o povereiro, pobrezinho de Assis, dá para nós a metodologia. Vamos lá. A metodologia é, pois... Não, antes, desculpa. Pois é, antes. Fazer que eu procure mais. Aí vem. Consolar e ser consolado. Compreender e amar. Consolar, compreender e amar. Metodologia. E aí ele arremata com o resultado. Pois é dando lei de causa e efeito. É perdoando que se harmoniza com a lei divina natural. E é morrendo
para a vida eterna, que é vida e vida em abundância. Portanto, a nossa elocução final, a nossa conclusão é que a doutrina espírita como doutrina eminentemente educativa, o Evangelho de Jesus como proposta de educação, nos chama, nos convida ao processo, em primeiro lugar, que Jesus estabelece nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, ou seja, os que estão buscando intimamente a construção da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque estão pacificando nas relações interpessoais. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque não haverá também paz no mundo sem justiça social. Não podemos, de forma alguma, imaginarmos de forma até alienada ou romântica que tudo acontecerá enquanto não houver, de fato, fraternidade legítima, espírito de respeito, tolerância e, principalmente, enquanto nós não nos tornarmos pessoal e socialmente a mudança que nós queremos ver no mundo, não haverá paz. E não haverá paz no mundo enquanto não houver paz entre as religiões. Não haverá paz no mundo até que nós entendamos o papel pessoal que temos na construção em nós dos valores que o Evangelho nos apresenta. Que Jesus possa, sim, inspirar sempre as nossas vidas. Que possamos nos lembrar que somos potência de paz através das nossas atitudes cotidianas, pautando a nossa vida pelos valores do Evangelho, de modo a podermos dizer a nós mesmos que estamos nos esforçando para nos tornarmos homens, mulheres, enfim, pessoas de bem, comprometidos com uma nova era, que mesmo que esteja longe, começa agora pelo esforço pessoal, porque não podemos transferir para outro a responsabilidade que se encontra em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, que a doutrina espírita possa ser compreendida por cada um de nós com a sua proposta educativa para que nos tornemos melhores, para que cheguemos após o estágio aqui, nessa experiência terrena, carregando conosco, claro, ainda o fardo das nossas dificuldades, aquilo que levamos enquanto limitações, mas que possamos, quando o Senhor nos indagar, o que tendes? E nós respondermos, como responderam a Ele um dia: aqui tenho, Senhor, 2 pães, 5 peixes. Ele vai tomar de tão pouco que nós temos e transformar, multiplicando a mãos cheias, ou seja, multiplicando muito aquilo que nós apresentarmos a Ele como resultado do nosso esforço de melhoria íntima e contribuição para que o mundo onde um dia Ele esteve se torne realmente um sol radioso no infinito, conduzindo uma família humana, que Ele possa então nos auxiliar e nos abençoar a todos nós. Muito obrigado.